Oi, eu sou a Stephanie Ceola e esse é o Diário de Leitura. São pílulas do Pós-Fácil Podcast em que a gente fala sobre os livros que estamos lendo enquanto a gente lê ou logo depois que termina a leitura, que é o caso desse episódio. Eu acabei de terminar a leitura do livro Dias de se Fazer Silêncio, da Camila Macari, publicado pela editora Autêntica Contemporânea. Camila nasceu em Sarandi, no interior do Rio Grande do Sul, e mora em Porto Alegre. Ela trabalha como jornalista e o romance de estreia dela, que é esse livro aqui, recebeu vários prêmios já logo de cara e preciso dizer que me parecem merecidíssimos. Esse livro tem uma orelha do Luiz Antônio de Assis Brasil que começa dizendo o seguinte: esse romance trata das difíceis relações no interior de uma família. A autora faz uma coisa muito interessante nesse livro que eu quero que vocês tenham em mente logo de cara, assim, antes de eu ir passando pelas anotações que eu fiz enquanto eu fui lendo e tal. Ontem eu ainda comentei isso porque eu sou aluna dos cursos de escrita da Jarid Arraes, a escritora Jarid Arraes, que é uma escritora que, se vocês não conhecem ainda, procurem conhecer, leiam a Jarid e também procurem ela no Instagram, porque ela oferece vários cursos de escrita criativa. E eu já tô no terceiro curso com ela, tô num curso agora que é de contos. E na última aula a gente ainda comentou, a gente tava falando sobre os tipos de narrador, né? E esse livro da Camila Macari, O Dias de se Fazer Silêncio, tem uma coisa muito interessante, que ele tem um narrador em terceira pessoa. Esse narrador é onisciente, mas ele tá muito próximo, muito focado na protagonista, que é a Maria, que é uma criança de 11 anos. E ele tá tão focado nela, tão próximo dela, que às vezes a gente até se confunde, parece que é a Maria. Porque ele tem uma voz muito próxima da voz dessa criança, né, uma criança quase adolescente. Ele tá realmente muito perto dela. Então, em alguns momentos, eu pensava estar ouvindo a voz da Maria, mas ele tava narrando em terceira pessoa. Ou ela tava narrando em terceira pessoa, não sei. Eu quero que vocês tenham isso em mente, porque quando eu terminei a leitura desse livro, de repente tudo fez sentido sobre isso, sobre a voz que narra. Mas antes da gente chegar lá, eu vou passando pelos momentos em que eu grifei ou coloquei post-it, tá cheio de post-it nesse livro, e vou falando um pouquinho sobre as minhas impressões enquanto eu li. Bom, a premissa desse livro é a seguinte: a Maria, que é essa menina que é a protagonista, ela tem um irmão que é o Rui. Ele é 1 ano mais novo que ela só. O Rui tem uma doença, não se fala exatamente que doença é essa, mas se sabe que o Rui tá muito doente e que ele vai morrer. Nessa casa em que mora a Maria e o Rui, moram também a mãe e o pai dela, e eu consigo visualizar isso muito bem, porque eu também sou de família do interior. É uma casa que é dividida em duas. Então, numa parte da casa mora esse núcleo familiar da Maria, Rui, pai e mãe. E na outra parte da casa mora o irmão do pai da Maria, né, o tio dela, a tia dela, e eles têm um filho, que é o Germano, que é primo da Maria e do Rui, e também tem uma idade parecida com eles. Então essas três crianças são muito próximas. Mas a gente já começa o livro com essa informação de que o Rui tá muito doente e de que o Rui vai morrer. E a gente vai descobrindo isso junto com a Maria, né? Então é por isso que algumas informações a gente não tem, porque a gente só tem as informações que a Maria teve. Então, por exemplo, a gente não sabe qual é a doença do Rui exatamente, porque isso não foi verbalizado pra ela. Ela só fica sabendo que o Rui é um doente terminal porque ela ouve uma conversa entre o pai e o tio em um determinado momento. E ela nem sabe o que significa ser um doente terminal. Então ela vai pesquisar isso no dicionário, né? Mas enfim, eu já tô avançando. O livro começa com a Maria falando sobre o cheiro da casa dela e o cheiro da mãe dela, especificamente. Porque como essa mãe vinha e voltava do hospital o tempo todo onde estava esse filho, esse cheiro de hospital era carregado junto. Então essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, porque se você já passou pelo momento de ter que acompanhar algum familiar no hospital por alguns dias, você sabe do que eu tô falando e do que a Maria tá falando, né? E aqui, conforme ela vai descrevendo esse cheiro de hospital, ela diz o seguinte: era cheiro de morte, doença, hospital. Era cheiro de irmão. Aí isso já é uma porradona, assim, né? Que a autora já joga de cara pra gente. E bom, a Maria começa contando sobre uma dessas indas e vindas da mãe com o irmão do hospital, sobre como era preparar a casa pra esses retornos do irmão. Porque a casa tinha que estar muito limpa, a mãe tinha que estar muito limpa, todo mundo tinha que cuidar de tudo pra que a situação do Rui não piorasse, né? E a Maria, enquanto esse narrador tá contando, né,
você percebe que ela está se deparando com vários sentimentos conflituosos e difíceis demais para uma criança lidar. Porque, por exemplo, ela tá preocupada com esse irmão, óbvio que ela tá. Mas a Maria tá sozinha, porque a família tá toda focada na doença do irmão. Então, ela se sente muito sozinha naquele contexto, ela sente muita falta da mãe. Essa tia acaba assumindo um papel ali de cuidar muito dela, então ela vai avaliando, sabe, essas relações. Então tem muitos momentos em que ela reflete se não era ela que devia estar doente no lugar do Rui. Se a mãe punia ela por ela estar saudável e o Rui tá doente. Então são sentimentos muito difíceis para uma criança refletir, né? Tem outras coisas que eu grifei, que é o estilo da linguagem. Tem um momento em que a Maria fala pra tia: se eu fosse eu a mãe, eu ia querer amar também os filhos que estão perto. Repete 3 vezes a palavra eu. É uma coisa muito da oralidade, né? Eu consigo imaginar uma criança falando isso. Eu consigo me imaginar com 11 anos falando dessa forma. E isso é a Maria refletindo sobre por que ela não recebe atenção se é ela que tá ali. E ela pensa muito sobre isso, e ela se culpa muito sobre isso. E essas reflexões, a gente tem acesso a elas o tempo todo por esse narrador ou narradora que tá ali grudado na Maria. Tem um capítulo que o título é o seguinte: a gente também sente nojo de quem ama, e às vezes o nojo é só raiva. Nesse capítulo ela fala sobre o momento em que ela sentiu nojo da mãe, e ela tá falando sobre essa exigência de manter a casa limpa, né? E então a Maria tinha muitas tarefas domésticas, assim, pra manter aquela casa limpa, tudo limpo, pra quando o irmão voltasse do hospital por algum tempo, né? E aí tem um momento em que a narradora descreve: a mãe não permitia nem que se pensasse no irmão sem estar praticamente esterilizada. Esse outro momento em que ela percebe que ela sente sentimentos ruins sobre a mãe, tá descrito da seguinte forma: Maria odiava a mãe por fazê-la sentir nojo dela e sentir culpa depois, porque o nojo da mãe foi a primeira culpa. Esse nojo vem do momento em que a mãe tá chorando muito, e a mãe puxa a Maria pra perto dela e beija. Então dá aquele beijo misturado com lágrima, misturado com tudo. Tem outra parte que me pegou muito, e ainda nesse capítulo com esse nome pesado, que eu coloquei vários post-its em que tá escrito pertencer a si mesma. A Maria e o irmão têm 1 ano de diferença e eles faziam aniversário praticamente juntos. Nesse momento o Rui volta pra casa porque já não tinha mais o que se fazer com ele no hospital. A Maria ainda não sabia disso. E tá chegando o aniversário deles. E aí tem um diálogo sobre o aniversário, que começa assim. É a mãe dizendo pra Maria, né? Tu vai me ajudar a arrumar a festa de aniversário? A mãe olhava pra Maria parada do outro lado da sala. Maria abaixou os olhos e fez um tanto faz, subindo e descendo os ombros várias vezes. Às vezes sentia que ela já não pertencia em nada àquela mulher sentada no sofá, e sentia raiva da mãe porque sabia que, como filha, ela era da mãe, mas não sentia nada que indicasse isso em certos momentos e naquele momento. Mas então a quem pertencia agora? Porque ao pai também não, e ela ainda não era uma pessoa que pudesse pertencer apenas a si mesma. Acho que foi a reflexão da Maria que eu achei mais impactante nesse livro. Ela também conta que ela se escondia na despensa para chorar todas essas dores: a dor de ver o irmão doente, a dor de sentir falta do pai e da mãe, a dor de estar se sentindo desamparada, de se sentir sem ter cuidado de ninguém, né? E o Rui demora muito para aparecer na história, a voz do Rui. Então a gente ouve a Maria falando sobre ele, a mãe falando sobre o pai, toda a família, mas a voz do Rui demora para aparecer. E quando ela aparece é quando os 2 irmãos estão juntos, ele já tá em casa, e a Maria vai dormir no quarto do Rui, assim, eles vão dormir juntos e ficam conversando, aquelas 2 crianças. Aí você percebe aquele amor muito inocente entre aqueles 2 irmãos crianças, né? Bom, o livro segue, tem um capítulo chamado Os dias que são os mais felizes também podem ser os piores. Nesse capítulo, o narrador conta um pouco da história da mãe da Maria, ou a narradora. E a gente fica sabendo um pouquinho sobre o contexto daquela mulher, né? E do pai também. E aí fala assim: o pai era um caso muito raro na região porque tinha só mais um irmão. E a mãe era um caso mais raro ainda, porque os 2 pais morreram quando ela era bem pequenininha, e ela até tinha irmãos em alguns lugares, mas não se sabe onde, porque acabou vindo para a comunidade e sendo criada por uma prima distante e solteira da mãe.
mas ela também nunca falava sobre o assunto. Então Maria não tinha como saber quão pesado era ser assim, desde sempre tão sozinha. Tem o capítulo em que a Maria descobre que o Rui é um doente terminal, em que ela procura isso no dicionário porque ela ouve o pai e o tio conversando. Esse capítulo tem o título: Existem palavras que só fazem diferença quando dizem respeito a algo que faz diferença. Eu gosto muito dessa discussão sobre a importância das palavras e de você só ter acesso a algo quando isso é dito, né? Quando isso é verbalizado. A partir disso, a Maria conta pro Germano, o primo, né, que o Rui é um doente terminal. E você percebe muito aquela questão da criança, do momento em que a criança perde a inocência. Esse capítulo se chama Se uma criança pode morrer, todas as crianças podem morrer. E esses primos refletem que até então eles só tinham notícias de pessoas velhas que tinham morrido e nunca de uma criança que morreu. Então, se o Rui podia morrer, significava que eles também podiam. E isso colocava todos em risco. Sobre a palavra terminal, do doente terminal, a Maria também reflete muito. E ela conclui que, de fato, o que estava acontecendo era que o Rui estava terminando e que ele ia morrer. Ela também percebe que ela não vê a hora que isso aconteça. Então tem um momento em que diz: tudo isso fazia Maria sentir uma imensa vergonha do seu desejo mais íntimo e também incontrolável, que era o desejo que ele morresse de vez. Que é totalmente compreensível quando a gente pensa naquela criança totalmente desamparada, né? Aquela criança sozinha. E aí acontece o que o livro anuncia desde o começo de que vai acontecer, e acontece logo ali antes das 60 primeiras páginas, que é a morte do Rui, né? De repente, um dia aquela família acorda e o Rui tá morto. A gente vai descobrindo aquela morte a partir do ponto de vista da Maria, então a gente não entende exatamente como é que aconteceu. Aos pouquinhos a gente vai entendendo e como é que fica toda aquela situação daquela casa. É muito interessante a divisão desse livro, porque os capítulos são bem curtos, mas a partir do momento da morte do Rui, se tornam capítulos bem, bem longos. E nesse momento da morte do Rui, a autora passa a refletir, trazer uma reflexão muito importante sobre maternidade, sobre o que é para uma mãe perder um filho. E entra na história uma personagem muito interessante, que é a parteira, que eu acredito que ela não tem nem nome na história, mas é a mulher que era a parteira ali daquela comunidade. Então ela fez o parto de muitas crianças, entre elas a Maria, o Rui e o Germano. Como que se descobre a doença do Rui? É a primeira segunda-feira de férias de verão, tá o Rui, a Maria e o Germano brincando no pátio de casa, brincando de tomar banho de mangueira. Então eles estão sem roupa e tal. E a mãe percebe vários hematomas no corpo do Rui. Essa narradora ou narrador conta que a Maria e o Germano já tinham percebido aqueles hematomas. Mas é de novo aquilo que, enquanto não for dito, ninguém vai perceber. Então ninguém falou nada sobre aquilo. Até que a mãe viu, levou o Rui pro médico e aí se descobriu essa doença que acabou por tirar a vida do Rui. E aí lá na frente a gente descobre que o que essa parteira fazia. A Maria descreve... A narradora descreve essa parteira como uma mulher velha, muito gorda, que usava roupas muito coloridas e muitos anéis nas mãos. Depois, bem lá na frente, a gente descobre que esses anéis representavam cada uma das crianças que ela ajudou a colocar no mundo. O anel que representava o Rui tinha estourado. Então, para aquela parteira, isso significava que o Rui morreria. E é o tipo de crença popular do interior que seria muito natural que se ouvisse numa casa como a casa em que eu cresci. A partir do momento da morte do Rui, a Maria se sente ainda mais abandonada, porque a mãe dela entra num quadro depressivo muito profundo, muito profundo. Ela fica basicamente o tempo todo trancada no quarto, não toma banho, não se alimenta. Pai, já no dia seguinte ao enterro do filho, volta a trabalhar na roça, né, junto com o irmão, começa a beber, e esse pai começa a exigir da Maria coisas como a casa tá limpa, a roupa tá limpa, a comida feita, começa a exigir da Maria coisas que não são coisas para que uma criança faça, né? Então, a situação da Maria fica ainda mais difícil. Tem até um momento em que ela reflete que ela foi muito burra em ter desejado que a morte do Rui acontecesse rápido, porque ela achava que quando isso acontecesse, o pai e a mãe voltariam a ser pai e mãe dela, né? E não é o que acontece imediatamente.
Bom, e aí chega aquele momento da morte do irmão. Eu grifei uma parte que começa assim: como é possível que todo mundo seja pego de surpresa quando algo que está há anos previsto para acontecer acontece? A própria Maria, que sabia que estava completamente preparada, embora muito triste, embora muito culpada, mas totalmente preparada para o momento em que a mãe choraria ainda mais alto e o pai choraria ainda mais baixo e a casa rangeria ainda mais, porque o resto seriam lágrimas e silêncio, mas ninguém escutaria os barulhos da casa, porque nesse dia teriam ainda menos ouvido do que tinham agora, quando já quase não escutavam a casa ranger, a Maria chorar, os animais fazerem os sons de animais, e o dia chover ou relampejar, ou fazer sol com pássaros, coisas em que Maria seguia prestando atenção, também não estava preparada. Ninguém nunca tinha puxado Maria pela mão, lhe dado um colo e dito: meu anjo, são essas as coisas que vão acontecer. Mas era exatamente por isso, por perceber que era tão deixada de lado que nem ao menos a consideravam digna de absorver todas as informações, que Maria sabia de tudo. E achava que se preparava para tudo. Porque se nunca a tinham colocado como parte desse mundo novo da doença do irmão, ela queria mostrar que sempre estivera ali. Sempre estivera em volta. Sempre percebeu o que acontecia, porque ela seguia olhando para todos os lados. Aí é assim que a gente recebe a notícia de que o Rui morreu. A gente que tá lendo. E aí as coisas vão se passando naquela casa, naquela manhã. Tem um momento em que a Maria tá sentada no chão da cozinha e o Germano vem e senta do lado dela. E aí conta assim: o primo se sentou ao seu lado e eles se olharam, até que não aguentaram mais se olhar, porque agora seriam apenas os rostos dos dois que estariam em todos os momentos. E eles teriam tempo suficiente para ficar encarando um ao outro. E Maria se perguntou se toda vez que olhasse para Germano e recebesse de volta o olhar do primo, se toda vez que os dois brincassem ou trocassem qualquer confidência, se isso sempre traria a lembrança do Rui. E durante todo esse dia, passa a manhã toda os dois na cozinha, vem a hora do almoço, em nenhum momento se fala o Rui morreu. E aí finalmente surge um momento em que a tia chama a Maria e fala assim: vem cá, Maria, se despede do Rui. A tia chamou, estendendo o braço para a sobrinha e puxando Maria para um momento que nem cabia na realidade. Porque que despedida ainda sobrava quando o que existia estendido naquela cama era um corpo sem vida? E aí a Maria não quis ir, a Maria ficou meio indignada, assim, e não quis, ficou meio que agarrada na porta. E aí a tia fala: vem cá, Maria, não faça essa desfeita com o Rui, ele gostaria dessa despedida. E aí a Maria responde assim: e como ele vai saber? É com essa frase da Maria que a família inteira tem a informação: Rui está morto. Essa narradora descreve a reação de todo mundo que tá ali naquele quarto, né? Toda aquela família nesse momento. E aí diz: no fim ninguém carregou o fardo de contar pra ela da morte do irmão. E ela seria responsável por dizer isso pra todo mundo: o irmão está morto. Aí tem um momento do primeiro contato da mãe, ali ainda naquele desespero com a Maria, que é o momento em que elas choram muito juntas, e tem toda um monólogo da mãe, que é bem longo, que é muito triste, que é muito desesperador, em que ela olha pra Maria e ela começa perguntando: como que tu tá? Como que foi pra você todo esse tempo? Como que você tá se sentindo agora? É o momento em que a Maria é vista por aquela mãe. E é muito triste, porque você percebe o desespero daquela mulher também, a culpa dela também. Porque ela sabia que enquanto ela tava ali cuidando do menino doente, ela tava deixando uma filha desamparada, né? E depois disso tem esse super desabafo da mãe e vem essa depressão, né? E a Maria se deparando com essa mãe deprimida. Então a tia e essa parteira acabam estando muito próximas dessa menina. Então o afeto acaba vindo delas, né? A Maria também reflete sobre como o pai se tornou agressivo, né? Naquele período, e também por causa do álcool. E tem um momento em que descreve assim: era injusto ter de se esforçar todo dia para dar conta de obrigações que caíram de repente em seu colo, só porque era filha e tinha de obedecer, sendo que ninguém se preocupava muito em ocupar o lugar de pais naquela casa. Eu acho muito relevante essa discussão sobre crianças que precisam não, mas que são levadas a ter um amadurecimento precoce porque precisam assumir funções quando adultos não conseguem assumir aquelas funções ou não querem, ou aqui, claro, é uma situação muito, muito drástica, né? Mas essa narradora, ela apresenta a Maria como uma criança, uma pré-adolescente,
que tem muita consciência de que tá ocupando lugares que ela não deveria ocupar, que tá sendo responsável por coisas que ela não deveria ser. Tem momentos, inclusive, em que ela se responsabiliza pela tristeza da mãe e acha que ela pode fazer algo pra mudar aquilo, sabe? O Germano também, que é o primo, né, que é muito próximo da Maria, ele também se isola em algum momento. Porque aquele menino também tá sofrendo, né, ele também perdeu uma pessoa muito próxima. E aí tem um momento em que ele rejeita a Maria, em que ele não quer estar perto dela, em que ele fala pra ela que ele quer ficar sozinho. Maria não queria estar sozinha, Germano queria, escolhia a solidão. E que tipo de solidão será que é aquela que a gente escolhe? A mãe devia saber, ela escolhia ser sozinha. Foi construindo a sua solidão dia após dia, desde que o irmão ficou doente e enquanto lutou contra a doença, afastando para bem longe a Maria, que vivia uma solidão sem escolha. Tem outra parte muito interessante em que essa parteira tá lá consolando a Maria, né, visitando. A Maria gosta dela, todo mundo gosta muito dessa mulher, tá? Ela parece ser uma figura muito querida, assim, na comunidade. E um diálogo em que a parteira fala pra ela, pergunta pra Maria como é que tá a mãe e fala assim: você sabe que tem que estar bem forte pra ela, não sabe? Eu odeio isso, gente. Odeio quando chegam pra uma criança, pra uma adolescente ou pra qualquer pessoa que tá passando por um processo de luto e dizem que você precisa ser forte. Mas a parteira, ela tinha boas intenções. Que o inferno tá cheio. Mas enfim. Aí depois disso, depois que a parteira fala isso, a narradora reflete, né? Como, querida senhora, como então seria possível estar lá para a mãe? E será que poderia, por favor, indicar onde fica lá e como chegar lá? E essa criança refletindo que a mãe está totalmente inacessível para ela naquele momento. Não importa o que ela possa fazer. Ela não consegue acessar a dor daquela mãe, acessar aquela mulher. Ela não consegue. E não é responsabilidade dela também, né? Pelo amor de Deus. Nossa, eu fico pensando muito que no momento do luto as pessoas dizem coisas tão imbecis, né? Pelo amor de Deus, às vezes é só fazer aquele silêncio gostoso. Mas ainda assim, a Maria reflete no momento, ela fala assim: decidiu que a partir do dia seguinte se empenharia com todas as forças para fazer a mãe voltar à vida, para mostrar que ainda era querida e necessária no lado de cá de toda a dor. Eu acho tão pesado a criança carregar essa responsabilidade, mas a Maria de fato faz isso, sabe? Ela começa a fazer pequenos gestos, a levar pequenas demandas para a mãe, para que a mãe pelo menos saia daquele estado de total inércia, né? E tem um outro diálogo muito interessante, elas estão todas juntas, tá? A parteira, a tia, a Maria, o Germano e a mãe. E eles estão falando sobre aquela morte. Isso já se aproxima bem do final do livro, tá, gente? Em que, de novo, as coisas ganham forma e podem ser assimiladas a partir do momento em que são ditas, né? E eles estão refletindo sobre como ensinar alguém a receber a morte. Eles estão falando sobre a parteira, né? Que ajuda a trazer a vida. E essa parteira tá fazendo essa reflexão. Se eu ajudo a trazer a vida, como é que eu posso ensinar a encarar a morte? E aí ela diz que não é a morte que ela não compreende e que ela não entende. E aí cada um deles diz assim, eu vou ler exatamente como tá aqui. Porque não é a morte que eu não compreendo ou não aceito. É a morte do seu filho. É a morte do meu filho. É a morte do meu irmão. É a morte do Rui. É a morte da nossa criança. É a morte da criança de vocês. É cada uma daquelas pessoas que está envolvida naquela cena verbalizando que a dificuldade não é lidar com a morte, é lidar com a morte do Rui, a partir do ponto de vista de cada um deles ali. A Maria vai contando que a mãe começa a reagir, e ela conta sobre um dia, uma manhã em que ela está se sentindo feliz, e ela percebe, e textualmente como está no livro, a felicidade aconteceria assim para sempre, misturada com todos os outros sentimentos e demandando muita atenção para não passar despercebida. Achei isso muito bonito, pensando numa criança que perdeu um irmão e numa pessoa que vive um trauma. E isso não significa que você nunca mais vai ser feliz, mas que você vai ter momentos felizes, mas que você precisa estar atento para quando esses momentos vierem não passarem batido, né? E o livro termina com a Maria refletindo sobre o irmão, né? Sobre como ela era diferente do irmão. E aí, lembra aquilo que eu falei lá no começo? Que essa narradora me parecia tão perto da Maria, com o foco tão presente nela, que às vezes eu confundia se era a Maria narrando ou se era uma narradora em terceira pessoa. É uma narradora em terceira pessoa, onisciente, isso é fato.
mas é uma narradora muito próxima da Maria. E aí na última página, gente, a Maria tá falando sobre o irmão, e aí a narradora está falando sobre o irmão da Maria, e aí diz assim: o irmão sempre fora corajoso a ponto de escrever ele próprio em primeira pessoa. E aí eu pensei, então aqui ela tá me contando que quem contou essa história foi a Maria em terceira pessoa? Eu acho que sim. E eu achei essa uma solução incrível, inteligentíssima, uma estratégia maravilhosa da autora. E eu quero crer que é isso. Que é um livro narrado em terceira pessoa por uma narradora onisciente que também é a protagonista. Que é a Maria contando a sua história como se fosse em terceira pessoa, porque diferente do irmão, ela não tinha coragem, é o que ela chama de coragem aqui, de contar isso a partir da primeira pessoa, a partir do seu ponto de vista. Eu achei esse livro lindo, eu recomendo muito a leitura. É um livro que a gente chora lendo, bem antes da morte do Rui a gente já chora. Se deparando com aquela criança desamparada, a gente já chora. Mas ele é muito bem escrito, tem uma sensibilidade maravilhosa, tem isso de você sentir que é a criança te contando a história a partir do ponto de vista dela, com aquela linguagem dela. Então é uma linguagem muito fluida, não é aquela linguagem presa a normas, a pontuação, ela flui como está fluindo o pensamento daquela menina naqueles dias de se fazer silêncio. A série Diário de Leitura do Pós-Fácil Podcast é uma realização do Pós-Fácil Hub de jornalismo em áudio. O roteiro, a apresentação e edição desse episódio foram feitas por mim, Stephanie Ceola. Para conhecer mais sobre a gente, acesse posfacilhub.com. Considere apoiar o nosso trabalho. Acesse apoia.se/posfacilpodcast. Doando a partir de R$10 por mês, você apoia o jornalismo cultural, independente, feito por mulheres e ainda concorre a combos de livros todos os meses. Bora lá? Até a próxima! Pós-Fácil.